Olá, graça e paz. Deus te abençoe de uma forma especial, de uma forma potente, de uma forma visível. Deus é o Senhor das nossas vidas e é por isso que hoje nós vamos ter esse tempo de troca, esse tempo de crescimento, esse tempo de avanço, falando sobre GCs de adolescentes. Eu sou o pastor Pedro Vux, eu sou o líder do Legacy Team aqui na Lagoinha Matriz e é um prazer falar com você que está me ouvindo de diversos locais ao redor do planeta Terra. Que alegria, eu me sinto muito grato por ter esse tempo, por ter esse privilégio de conversar, de trocar com você. O nosso texto hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero te lembrar que todas as nossas lições de célula, dos GCs de adolescentes aqui da Lagoinha Matriz, eles estão disponíveis no site legacyteam.com. Você vai entrar no legacyteam.com, vai lá na aba GC, todas as nossas lições estão lá, tem um modelo de como você pode fazer o seu GC. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá, a mensagem vem diretamente para a minha pessoa, certo? E se por acaso eu demorar para te responder, você vem aqui na Casa do Adolescente, vai ser um prazer te receber aqui, tomar um café, tomar um suco, orar com você. Nós estamos na Rua da Lagoinha Matriz, certo? Alright? Então vamos lá, vamos meditar aqui, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócaro, Nicamor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ora, esse texto é muito inspirador. Eu estou aqui para te inspirar. Nós estamos vivendo um tempo singular aqui no Legacy Team, nos adolescentes da Lagoinha Matriz, e esse texto reflete muito o que nós estamos vivendo. Graças a Deus, são centenas de adolescentes que passam por aqui. E, obviamente, sozinho eu não consigo observar e não consigo cuidar de todos nem de todas. Mas tem acontecido algo em nosso meio surpreendente. Os próprios adolescentes têm indicado líderes para que eles venham liderá-los. Olha como isso é tremendo. Como que isso acontece na prática? Alguém chega e fala: pastor, por que o Pedro não abre uma célula? Eu quero participar da célula do Pedro. Por que a Amanda não abre uma célula? Eu quero participar da célula da Amanda. E nesse momento eu descubro que esse Pedro e essa Amanda até então eram pessoas anônimas. Eram pessoas desconhecidas, não eram pessoas que estavam no holofote. Não eram pessoas que se apresentaram dizendo que estavam preparadas. Elas já estão desenvolvendo liderança em silêncio. Elas já estão tocando corações de uma forma diferente e já foram reconhecidas pelas pessoas como líderes. E como líderes nós precisamos ouvir quem a igreja reconhece como líder. Um dos nossos maiores erros é colocar na liderança pessoas que não são reconhecidas como líderes. Pessoas que não foram validadas como capazes de ensinar outras. Pessoas que não foram vistas como honestas, como cheias do Espírito Santo, assim como Estevão aqui foi. Estevão é visto aqui como um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Isso é uma característica que um adolescente tem.
Nós precisamos tirar um pouco da nossa mentalidade que o adolescente só quer brincar, que o adolescente só quer mensagens engraçadas, que o adolescente só quer música agitada. Irmãos e irmãs de todo o Brasil, a era é outra, a geração é outra. A leitura requer um aprofundamento. Nós mudamos a década e mudamos a abordagem. É necessário uma geração repleta de fé e do Espírito Santo. Não pessoas que somente fazem entretenimento, mas pessoas que estão cuidando de outras pessoas a partir do Espírito Santo e de um coração repleto de fé. Isso é diferente de uma pessoa que é gente boa. Às vezes nós colocamos uma pessoa gente boa para cuidar de outras pessoas, mas essa pessoa gente boa não é cheia de fé, é tão pouco cheia do Espírito Santo. E aqui a comunidade reconhece que existem pessoas aptas a cuidarem de outras. E é exatamente o que está acontecendo no Legacy Team. Às vezes eu estou na sala fazendo um ou outro atendimento, às vezes eu estou na sala sozinho, alguém passa e fala, pastor, o que você acha de fulano abrir uma célula? Eu falo, acho ótimo. Mas às vezes eu vou conversar com aquela pessoa que foi alvo da indicação e eu chego e falo, Pedro, fulano me disse que você pode abrir uma célula, o que você acha disso? Ele vem e fala, pastor, não me sinto capaz. E é aí que nós devemos agir. Essas pessoas são especiais demais. Uma pessoa que se diz, no momento, incapaz, na maioria das vezes, é capaz. Porque na nossa fraqueza, Deus nos fortalece. Se essa pessoa entrega tudo na mão de Deus, meu irmão, minha irmã, vai crescer. Porque aquela pessoa já se viu sem condições nela própria e vai depender totalmente de Deus. Se tratando de GCs de adolescentes, tem acontecido algo impressionante, porque líderes estão surgindo a todo momento, líderes estão sendo apontados a todos os momentos, líderes estão sendo honrados a todo momento, células são multiplicadas porque líderes têm dado oportunidade para liderados falarem, e esses líderes falam tão bem que eles naturalmente multiplicam uma célula. Outro ponto é não silenciar as pessoas que são boas. Aqui, os 7 não foram silenciados, foram potencializados. Os 7 não foram tirados de cena, foram colocados na cena. Nós precisamos permitir que mais pessoas cresçam em nosso meio. Naqueles dias houve a necessidade de cuidar de mais pessoas, como existe hoje a necessidade de cuidar de mais pessoas. E talvez as pessoas que eu tenho na mente não são as pessoas que a igreja tem na mente. Obviamente, os apóstolos sabiam que no corpo existia um tipo de análise diferente. Essa análise que o corpo faz é uma análise muito crítica. E essa análise deve ser validada. Como líderes, às vezes, nós nos esquecemos do que o provérbio diz, que nós devemos mergulhar e buscar a multidão de conselheiros. Nós não devemos tomar decisões da nossa cabeça. Quando eu escuto o que o povo quer, eu começo a andar na direção que eles preferem andar. E é uma direção de crescimento, não é uma direção de entretenimento. Eu preciso confiar nas pessoas para cuidar de outras pessoas, para que eu me dedique de uma forma diferente, para que eu me capacite de uma forma diferente. Por fim, tal proposta agradou. Essa proposta deve nos agradar. Qual proposta, Vux? A proposta de acreditar em quem ainda não é conhecido. A proposta de estender a mão para quem ainda não está nos holofotes. O melhor líder não é aquele que se veste melhor, não é aquele que tem se mostrado melhor, feito um monte de coisa, mas é aquele que é cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Aquele e aquela que vai conseguir fazer com que a igreja cresça no que deve crescer. Um líder de célula não deve ser uma pedra no caminho do crescimento da igreja. Ele deve ser um facilitador, e facilitadores só facilitam quando eles são reconhecidos. A dificuldade em reconhecer atrapalha o crescimento. Que exista em mim e em você essa sensibilidade para reconhecer que algumas pessoas estão totalmente mais capazes do que eu estou de fazer algumas coisas que eu estou fazendo. E é nesse momento que eu delego. É nesse momento que eu confio.
É nesse momento que eu trago para perto, é nesse momento que eu digo, faça o que Deus está pedindo para você fazer. Quando o ministério começa a crescer, obviamente existem pessoas lá dentro que nós não conhecemos. Talvez essa seja a sua realidade. Ou talvez a sua realidade seja diferente. Talvez o ministério está começando e você fala, como eu vou começar? Quem eu coloco? Escute as pessoas. Pergunte às pessoas. Faça uma enquete, talvez, no perfil. E, olha, quem deve abrir o próximo GC? Indique o seu nome. E ao indicarem esse nome, você conversa com um, conversa com outro. Faz uma entrevista pastoral. E a partir disso, você avança e começa a treinar aquela pessoa. Ela vira um líder em treinamento porque foi indicada pela comunidade. Comece a permitir que os adolescentes participem da construção do ministério, porque eles entregam tudo quando eles sentem que fazem parte daquilo. Quando eles sentem que fazem parte daquilo, a coisa flui. Eles não querem se sentir um tapa-buraco, eles querem cavar o buraco. A verdade é essa. Então, que de uma forma muito humana, possamos entender que existe um tipo de ministério que é auxiliado por outro tipo de ministério, e é assim em todos os ministérios da igreja. E se eu entendo, e se eu permito que outras pessoas me ajudem, eu avanço em direção àquilo que Deus quer. Que é o seguinte, a palavra se espalhando. A palavra só se espalha quando existem pessoas que permitem isso acontecer. Que estão disponíveis para que isso acontecer, para que isso venha acontecer. A palavra só se espalha quando as pessoas têm amor em pregar a palavra. Crescia rapidamente o número de discípulos. O Senhor quer que exista um crescimento, eu quero profetizar um crescimento nos GCs de adolescentes. Da Igreja Batista da Lagoinha como um todo. Nós vamos ver multiplicações, nós vamos ver supervisões, superintendências. Esse negócio vai crescer demais. Pois eu creio que o Senhor está nisso. Sei que o Senhor está nesse momento te inspirando a partir da minha vida a olhar para lugares que as pessoas já te disseram, olhe para aquele menino, olhe para aquela menina, é uma potência. O Senhor tem nos entregue uma galera de 13, 14, 15 anos, olha, vou te falar, daqui 3 anos eles vão estar pregando aqui ou antes, aqui nesse púlpito, tenho certeza. Mas é uma galera cheia de fé, cheia do Espírito Santo. É uma galera que quer cuidar de gente, é uma galera que quer abraçar. E nós precisamos dar voz, nós precisamos entender que eles estão em condição de cuidar, porque já cuidam. O Senhor é o Deus de nossas vidas, e eu quero te inspirar a fazer com que os GCs de adolescentes cresçam a partir dos adolescentes. Porque às vezes a nossa visão não é uma visão alinhada com a deles, é uma visão alinhada com outros propósitos. Mas aqui a Bíblia nos mostra que a comunidade escolheu pessoas. E é exatamente o que nós temos feito aqui no Legacy Team da Lagoinha Matriz, e tem sido maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te leve a um crescimento, que Deus te leve a ter uma visão de criatividade e, acima de tudo, um pastoreio saudável. Lembre-se sempre, a igreja é do Senhor. Deus te abençoe.